Meloblastoma, Não, cisto, não é não. espera-apical. O nome das lesões espera-apicais. Abscesso, granuloma e cisto. Isso. Certo, são as três principais lesões periapicais, certo? Então, hoje na nossa monitoria, a gente vai estudar. Não, as lesões de células gigantes são lesões reacionais. Eu tô falando de lesões que dão no periápice do dente, certo? Lá no ápice do dente. É o abscesso, granuloma e cisto, certo? Lesões periféricas de células gigantes são lesões reacionais, que são causadas pelo acúmulo de biofilme ou algum trauma. Certo, gente? Então, hoje nossa monitoria vai ser voltada para lesões periapicais, lesões em ápices de dente, certo? Então, hoje a gente vai começar falando um pouco sobre como essas lesões elas são formadas. Todo mundo tá conseguindo me escutar bem, gente? Tô com a voz meio rouca, porque eu tô com crise de Sim, garganta. dá pra escutar. Eu tô meio rouco, porque eu tô com um pouco de crise de garganta, mas vai dar certo. Deixa eu abrir isso. Ai, pera. Abrir aqui o slide. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Gente, eu não vou conseguir ver o chat, então abram no microfone, tá bom? Qualquer dúvida e caso eu pergunte, participem, tá? Fica mais legal a monitoria. Entendeu? Então, pra gente estudar como essas lesões periapicais elas são formadas, as células inflamatórias e como todo o processo funciona, a gente tem que entender quais são as estruturas dentárias envolvidas. E vocês já têm que ter em mente quais são essas estruturas, tá? Vocês já estão na clínica 1, então é para vocês já estarem sabendo essa diferença entre essas estruturas de forma decorada, tá bom? Já pra estar na cabecinha de vocês. Então a gente entende que a gente tem um esmalte, que é o tecido mais mineralizado do nosso corpo. E quando uma cárie ela invade o tecido do esmalte, essa cárie ela progride mais devagar, justamente por conta do tecido do esmalte ser muito mineralizado. Porém, quando a gente tem uma cárie de dentina, essa cárie ela progride mais rápido ou também devagar? Mais rápido. Mais rápido, justamente por é, eu ter menos tecido mineralizado, eu ter mais colágeno e a dentina ela tem estruturas que se conectam para a polpa. Agora o grande problema é quando essa cárie ela chega na polpa, né? Quando esse micro-organismo chega e atinge o nosso tecido vascularizado, o nosso coração do dente. Então, o que é que acontece? Através de cáries e trauma, a gente tem lesões periapicais. Principalmente por cárie ou por trauma, gente? Geralmente mais por cárie, né? Exatamente. Então, as lesões periapicais, elas vão aparecer principalmente por micro-organismos, certo? Todo mundo deu para entender essa estrutura dentária, essa parte? Sim. Uhum. Vou aceitar aqui a pessoa. Então, como é que funciona esse processo de resposta pulpar? Então, como vocês bem falaram, eu tenho uma injúria pulpar. Essa injúria pulpar ela pode acontecer, gente, de diversas maneiras. Até lá na clínica, se vocês não tiverem cuidado, quando vocês estiverem abrindo uma cavidade para tirar uma cárie, remover o tecido cariário, vocês podem promover essa injúria pulpar. Então, por isso que a caneta de alta rotação ela tem que estar como? Soltando água. Ela tem que estar refrigerada para evitar essas injúrias pulpares. Então a gente tem danos mecânicos, lesões térmicas, irritações químicas através de materiais dentários e principalmente efeitos bacterianos, certo? Então, exemplo, houve essa injúria pulpar, a polpa foi atingida por alguma cárie, por exemplo. Eu tenho o processo inflamatório tentando dar um jeito ali em todo aquele processo. Eu vou ter um dano celular, diminuir nutrientes ali, e aí minhas citocinas pró-inflamatórias elas vão começar a liberar todos aqueles mediadores inflamatórios, causando vasodilatação, edema,
extravasamento sanguíneo e aumento do fluxo sanguíneo, certo? Então, a injúria pulpar, ela pode levar a esses processos inflamatórios, certo? Deu para entender essa parte, gente? Deu. Certo, vou passar aqui. É importante vocês entenderem que o diagnóstico das doenças pulpares, é importante entender se o dente é vital ou não vital, certo? Pergunta. No granuloma e no cisto, o dente ele é vital ou ele é não vital? Ele responde ao teste de vitalidade pulpar positivamente ou negativamente? Negativo. Negativo. Então lembrem, as lesões periapicais, o dente está morto, o dente já está necrosado, já houve a injúria pulpar, não houve o tratamento adequado e o dente já está morto. Porém, a gente vai ter pacientes na nossa clínica, na nossa rotina clínica, que vão chegar com outros diagnósticos pulpares, certo? Como, por exemplo, a pulpite reversível, onde aquele paciente ele vai sentir dor. Gente, só um minuto, vou ligar o ventilador aqui, que eu tô quase morrendo de calor. Voltei. Então vamos lá. Então nossos pacientes eles vão chegar com outros diagnósticos pulpares e a gente tem que ter em mente como é que funciona esse processo de diagnóstico. Então, como é que eu sei que o paciente ele está com a pulpite reversível? Geralmente, a pulpite reversível, ele sente essa dor através de algum estímulo. Ou seja, o paciente vai sentar nessa cadeirinha e você vai fazer o teste de sensibilidade pulpar. O paciente ele vai sentir o incômodo, a sensação, e vai demorar um pouquinho para passar. Mas é bem rápido, tá? O paciente sentiu, ele pula na cadeira e a dor demora uns 3 segundos para desaparecer. Então, geralmente, esse paciente ele vai chegar assim: Cristina, eu sinto dor quando eu como alguma coisa gelada, quando eu bebo água, quando eu escovo o dente ali, eu sinto uma dor, mas quando eu tiro esse estímulo, passa. Então, aquele dente está vivo ainda e tem tratamento. É uma pulpite reversível. Todo mundo entendeu a reversível? Já a irreversível é quando o paciente ele vai sentar na minha cadeira, eu vou fazer lá o teste de vitalidade pulpar, ele vai sentir muita dor e essa dor vai demorar a passar, certo? Então, geralmente é um paciente que sente dor com estímulo ou sem. Essa dor ela começa mesmo sem estímulo. Geralmente esse paciente sente dor ao dormir, porque ele se deita e a pressão na face do paciente, na cabeça, aumenta. O calor aumenta essa dor, é intenso e pulsátil, parece um coração ali pulsando. E eu tenho uma pulpite crônica hiperplásica, é quando essa polpa ela consegue sair ali da câmara pulpar. Ela fica algo assim bem... É como se fosse um nódulozinho e é assintomático. Só se o paciente pressionar que sente dor. Mas geralmente vocês vão ter que entender que o diagnóstico clínico é importante também, não só o laudo histopatológico. Na verdade, uma combinação de tudo, certo? Então a pulpite aguda, ela pode virar um abscesso periapical e esse abscesso se transformar em uma celulite, que é bem pior, ou até mesmo um granuloma periapical. Ou a pulpite, quando ela já está em nível crônico, ela já se transforma em granuloma periapical e esse granuloma periapical pode se transformar em cisto periapical. Então a gente vai ver agora direitinho a diferença deles, tá bom? O abscesso periapical, ele é o início de todo esse processo. Então eu vou ter o acúmulo de células inflamatórias, né, agudas, como por exemplo os neutrófilos, no ápice de um dente não vital, certo? Lembrem, o dente não é vital. Então eu vou ter presença principalmente de células inflamatórias polimorfonucleares, como por exemplo os neutrófilos. Eu tenho um edema que quando a gente toca, esse edema flutua, ele tipo flutua mesmo, você consegue sentir. O diagnóstico ele é feito através de diagnóstico clínico. Lembrar que o abscesso periapical é muito difícil realizar a biópsia. Por que, João Vitor? Porque é um material líquido. É um material muito líquido, esparramado, não tem uma lesão, não tem uma cápsula que eu posso remover e mandar para biópsia. Então, geralmente, o abscesso periapical ele é feito através de um diagnóstico clínico. E a tábua óssea influencia na drenagem desses abscessos.
Para quem gosta de anatomia cabeça e pescoço, entende que na nossa cavidade oral, alguns cantos, a vestibular ela é mais delgada do que a palatina, né? Então, o abscesso ele vai drenar pro lado que é mais grosso ou mais fino? Mais fina. Cristina, que é boa em anatomia. Então, vocês entendem isso, né? A tábua, exatamente, a mais fina. A tábua óssea ela influencia na drenagem desses abscessos, tá bom? Todo mundo entendeu essa parte? Sim, João. Isto é radiográfico. Eu vou ter uma radiolucidez, gente, que ela não é como a do granuloma. O granuloma você vê que é uma radiolucidez bem definida, não é isso? Você vê uma bolinha bem definida. No abscesso você vê como se fosse algo esparramado, algo mesmo nada definido. Mas existe uma radiolucidez que não existe um contorno bem definido e esse dente é não vital. Então, vamos lá, pergunta. O meu paciente chega na minha cadeira, faz toda ali a serografia e eu observo uma lesão periapical. Qual a primeira conduta? Qual a primeira conduta que vocês fariam? Sem ser a biópsia? Uma drenagem? Não. Teste de vitalidade. Teste de vitalidade pro par. Quem foi que respondeu? Anselmo. Isso mesmo, Marcelo. É o teste de vitalidade pro par. Paciente sentou na minha cadeira, fiz a radiografia. Olha, professora, eu vi uma lesão aqui. Faço o teste de vitalidade pro par. Se der positivo, se o paciente sentir, é lesão periapical? Sim ou não? Não tem. Não. Não. O paciente não pode sentir. Certo? Todo mundo entendeu essa conduta clínica? Sim. Mais lá na frente vocês vão ver lesões, outros cistos que parecem muito o cisto periapical. E uma das condutas para diferenciar os dois é fazer um teste de vitalidade pro par. Então é importante sim o diagnóstico clínico nessas lesões. Então, os sinais e sintomas orais é aumento de volume, vermelhidão, consistência flutuante. E os diagnósticos são através de parúlides, né? Que é essas coisinhas aqui, ó. Esse olhinho da lesão, certo? E também o abscesso, dependendo do grau que ele se encontra e se o paciente é imunocomprometido ou não, ele pode sentir febre, mal-estar, dor de cabeça, calafrios e linfonodos palpáveis, certo, gente? Isso depende muito do grau do abscesso e também se o paciente é imunocomprometido, como pacientes com HIV ou pacientes transplantados e etc, certo? Mas nem todo mundo vai sentir esses sintomas gerais. Como eu já tinha falado anteriormente, a biópsia do abscesso periapical é bem complicada, porque não existe uma lesão, não existe uma cápsula. Então o que é que a gente observa na lâmina do abscesso? Não é nem cobrar a lâmina para vocês o abscesso na prática. Então, eu tenho células inflamatórias polimorfonucleares, como por exemplo os neutrófilos. A gente encontra muitos neutrófilos no abscesso, certo? Eu tenho um exudato inflamatório, resíduo celular, posso ter material necrótico e pus, certo? Eu tenho colônias bacterianas e xiostas, tá bom? Então, esses são os pontos principais da lâmina do abscesso periapical. Vocês têm que entender que eu tenho uma presença principalmente de células polimorfonucleares, que são células da inflamação aguda, certo? O tratamento, ele é feito a drenagem, eu posso fazer a incisão do abscesso e drenar. Posso fazer também o tratamento endodôntico, caso esse paciente sinta dor. Eu posso prescrever AINES, né, que são os anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos, caso o paciente tenha um edema muito grande e tenha pus. E o tratamento endodôntico, porque assim, gente, ó, vamos pensar. Se essas lesões periapicais, elas aparecem principalmente por conta de inflamação, de infecção bacteriana, eu preciso fazer o quê? Eliminar o mais completo possível as bactérias ali do meu canal radicular, certo? Do canal radicular. Pergunta: é possível eliminar 100% das bactérias do meu conduto radicular? Sim Não. não, porque esses condutos radiculares, eles não são perfeitos, né? Eles não são perfeitinhos. Então, existe estudos que mostram que ainda ficam resíduos bacterianos. Então, o tratamento endodôntico ele é mais evoluído possível para eliminar o
maior número possível para que eles não consigam ali implantar uma infecção. Certo? Deu para entender? Deu sim. Vamos lá. Agora a gente já passa, entendam, tirem da mente de vocês agora algo agudo. A gente vai passar agora para algo crônico. Uma lesão que já está ali há um bom tempo, que o paciente não cuidou, evoluiu ou até não percebeu. Até porque granuloma cisto é geralmente assintomático. Então o paciente vai chegar na nossa clínica sem saber que está com granuloma e a gente vai descobrir através de radiografias de rotina, certo? Então, o granuloma, ele é uma massa de tecido de granulação que evoluiu, que se tornou crônico, onde o que é que acontece? Ali naquele local estavam células inflamatórias mais agudas. Gente, eu tô com refluxo, é horrível. Tava células inflamatórias mais agudas e essas células inflamatórias elas são substituídas mais tarde por células crônicas, certo? Alguém poderia me dar um exemplo de célula crônica, célula inflamatória crônica? Linfócito? Linfócito, exatamente. Então, no processo de formação da lesão, existe uma reabsorção óssea lá na região periapical. Por isso que existe uma formação de uma região radiolúcida bem circunscrita. Porque é nessa região que os mediadores inflamatórios vão promover a reabsorção óssea. Só que essa lesão ela vai evoluindo ao ponto de não ter mais alteração óssea e nem muita inflamação. Por isso que o paciente ele não sente muitos sintomas, tá bom? Ele não sente sintomas. Então, lembrar que não é um granuloma verdadeiro, só é o nome, tá? Granuloma periapical. Esse paciente, novamente repetindo, eu vou repetir inúmeras vezes, porque vocês vão na prova, faz e erra. Esse dente, ele é negativo ao teste de vitalidade pulpar. Faz parte de 75% das lesões inflamatórias. É mais comum o paciente ter granuloma do que cisto. Podem surgir após um abscesso periapical. Como eu já tinha falado, por conta dessa reabsorção óssea apical, eu tenho os limites bem circunscritos. Eu tenho um padrão mais de células inflamatórias crônicas. Geralmente esse paciente é assintomático, mas ele pode ter sintomas sim, mas é bem raro. É mais fácil o paciente chegar sem sintomas, a gente descobrir a lesão através de radiografia. E essas lesões podem ser de 1 milímetro a 20 milímetros, tá bom? Porém, os cistos, eles são maiores ou menores que o granuloma? Vocês acham que... João, tu pode repetir só por que é bem delimitado? Vamos lá. Lembra que eu falei que existe uma reabsorção óssea? Sim. Certo? Essa reabsorção óssea, ela vai promover que exista uma reabsorção óssea periapical. Por isso que é bem circunscrita. Ali naquele local, é uma reabsorção óssea, por isso que fica bem circunscritozinho. Tá certo, entendi. Obrigada. Então, os cistos, eles são maiores que o granuloma, a gente vai ver mais tarde. Então, o que é que a gente vê na radiografia? A gente vê, ó, eu vou botar aqui o laser. A gente vê uma radiolucidez em ápice, ó, bem circunscrita, certo? Que pode apresentar o halo ou não. É mais comum o halo estar no cisto ou no granuloma? No cisto? No cisto, exatamente. Pergunta. É possível fazer o diagnóstico dessas lesões periapicais apenas por radiografia? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Isso é questão de prova. É item. Não é possível diferenciar granuloma e cisto através de radiografia. João Vitor, eu tô vendo um cisto, uma lesão enorme na mandíbula inteira. É cisto, já que cisto é maior. Não posso ter essa certeza, tá? Tenho que fazer o laudo histopatológico, tá bom? A radiografia ela só ajuda ali no processo diagnóstico mesmo, mas eu não consigo diferenciar, tá bom? Então, o que é que eu vejo no histopatológico do granuloma? Eu vejo epitélio, verdadeiro ou falso? Eu tenho epitélio em granuloma? Não. Não tenho, certo? Eu não tenho epitélio, eu tenho tecido de granulação, que são as minhas células inflamatórias, principalmente crônicas, que eu tenho os histiócitos, linfócitos e plasmócitos. Lembre dessas três células.
histiócitos, plasmócitos e linfócitos. Posso também ter neutrófilos, tá bom, gente? Mas principalmente plasmócitos, linfócitos e histiócitos. Eu tenho uma cápsula fibrosa, eu não tenho epitélio, mas eu tenho uma cápsula que permeia essa lesão. Por isso que ela fica bem circunscrita também, tá bom? Eu tenho corpúsculos de Russell, posso ter, cristais de colesterol, células gigantes multinucleadas e, como eu falei, eu tenho uma parede de tecido conjuntivo fibroso, que ele vai circundar esse tecido de granulação, essa minha lesão. Então, eu não tenho epitélio, mas eu tenho uma cápsula que faz com que essa lesão ela seja bem circunscrita também, tá bom? Quem foi que perguntou sobre isso de circunscrito? Eu. Certo? Deu pra entender? Deu sim. E, João, tratamento. O tratamento é reduzir o meu controle, reduzir e controlar o meu processo infeccioso. Ou seja, eu vou fazer o tratamento endodôntico, certo? Caso esse dente não seja mais possível fazer o tratamento endodôntico, eu faço a exodontia do dente. João, só a exodontia? Cristina, ainda tá aí? Acho que ela saiu, né? Gente, se eu perguntar pra alguém, Anselmo, vamos pro Anselmo. Eu faço só a exodontia, tu acha que só a exodontia, tirar meu dente, já faz ali o tratamento completo? Gente, vocês estão me escutando? Dá pra escutar, Ju. É porque a gente não sabe mesmo. Não, mas eu quero... Tem que fazer a curetagem, né? Mas eu quero, gente, que vocês pensem, entendeu? Vamos... Ô, João, Oh, é que eu tava tentando abrir aqui o microfone, não deu. Eu, a princípio, faço o tratamento endodôntico e vou aguardar o caso clínico dele. exatamente. Peço para ele ir para casa e retornar. Só que assim, eu falei, literalmente, a gente só faz tratamento endodôntico nesses casos mesmo. A gente consegue fazer o tratamento endodôntico e remover a lesão. Eu tô falando de uma situação que não tem mais como fazer o tratamento endodôntico. Esse paciente já fez 4 vezes tratamento endodôntico e essa lesão regride, certo? Então a gente vai fazer a exodontia. Agora eu quero que vocês pensem, tá bom? A lesão, ela fica no ápice do dente. Se eu remover só o dente, tirar a lesão, vocês acham que ainda vai ter tecido da lesão lá? Com certeza. Então eu tenho que curetar com a cureta de Lucas toda a minha região apical para eu remover os resquícios da lesão, certo? Todo mundo entendeu? Sim. Passa. Agora os cistos. João, o que é cisto, né? O cisto, ele é uma cavidade que ele tem um lúmen, né? A luz do cisto, que eu tenho um tecido epitelial obrigatoriamente e também uma cápsula fibrosa. Então eu tenho cápsula, tecido epitelial e luz do cisto, certo? Então eu tenho um crescimento lento, certo? Um crescimento lento desse cisto, mas ele pode apresentar crescimento rápido, mas não é muito comum. O crescimento rápido é mais comum nos tumores, tá bom? Se esse cisto alcançar proporções grandes, pode deslocar estruturas adjacentes, tá bom, gente? O cisto, ele, de priori, ele não é muito perigoso. Porém, se ele alcançar estruturas enormes, exorbitantes, ele vai causar abalamento de estruturas adjacentes. Como eu falei, raramente ele vai alcançar grandes proporções e geralmente esses cistos, eles são uniloculares. O que são uniloculares? Eles apresentam um único lóculo, né? Quando a gente observa o cisto periapical na radiografia, vocês observam só uma bolinha, não é isso? Uma bolinha circunscrita, ali é unilocular, apenas um lóculo, tá bom? Então, eu tenho diversos cistos que a gente vai estudar. Pera aí, gente, só um minuto. Pronto, voltei. Eu tenho vários cistos que vocês vão ver durante a patologia bucal. Eu tenho odontogênicos inflamatórios. Eu tenho os de desenvolvimentos, certo? E eu tenho os não odontogênicos. Então, a gente vai ver todos esses cistos. Os cistos periapicais, eles são cistos inflamatórios, tá bom? Então, gente, o cisto periapical, eu tenho uma inflamação apical, eu tenho um crescimento cístico, e a origem é derivada de restos epiteliais de Malacéis, que estão no epitélio. Por isso que o cisto periapical tem epitélio. Lembrar que no cisto periapical eu também tenho a presença maior de células inflamatórias crônicas,
Eu tenho um crescimento lento e assintomático, o paciente não vai perceber que está com cisto. Eu não vejo clinicamente, eu vejo através de radiografia, certo? De rotina. Esse dente, ele não responde ao teste de vitalidade pulpar. Eu tô repetindo para vocês pegarem, tá, gente? Porque isso pega vocês na prova. Eu tenho um deslocamento dentário, caso esse cisto alcance proporções grandes. Eu tenho a área radiolúcida na região periapical, que geralmente vai apresentar um halo radiopaco, e é o cisto mais comum nos maxilares, tá bom, gente? Então, radiograficamente, a gente vê o quê? A gente vê uma região radiolúcida, né, com halo radiopaco, né, mas pode vir sem esse halo radiopaco. Pode estar associado ao deslocamento. Olha esse cisto, gente, como é grande, ó. Ele tá na mandíbula inteira do paciente. Olha o dente como deslocou. Esse deslocamento dentário, ele é derivado desse tamanho desse cisto. Então, o cisto, ele pode deslocar os dentes, tá bom? Geralmente, ele é unilocular, ó. Ele apresenta um único lóculo, ó. Você consegue ver, ó. Apenas um único lóculo. Tá vendo, ó? Você não vê dois lóculozinhos, você não vê duas bolinhas. Você vê uma única bolinha, tá? Apenas um único lóculo. Vocês conseguiram entender? Isso? Sim. Ju, esse do meio também seria o cisto que tu fala? Seria. Ah, João, Oi. João, me explica de novo só onde que tá focado o cisto, só pra me ter uma ideia, por favor. Tá. passando o mouse, Tá bom, vou... por favor. Ó, vocês estão vendo aqui? É porque a imagem tá cortada, mas aqui, ó... Sim, tô entendendo agora. Aí aqui Obrigada, João. é uma imagem. Como é que a gente descreve essa imagem? Pra ajudar vocês até em rádio. Imagem radiolúcida, no periápice do dente, tararã, certo? Sem halo radiopaco, com halo radiopaco, ou você pode falar bem circunscrita, que são características do cisto e do granuloma. Aqui, se vocês olhassem só essa imagem, vocês falariam certeza que é um cisto ou vocês ficariam com dúvida também em granuloma? Falhou, repete, por favor. Se vocês olhassem essa primeira radiografia, se fosse de um paciente de vocês, certo? Vocês falariam com certeza que era um cisto? Ou vocês ficariam com dúvida de ser o granuloma também? Ficaria com dúvida. Então, por isso que o laudo histopatológico é importante. E a gente não consegue diagnosticar através de radiografia, certo? Deixa eu aceitar. Show. Só aqui uma pessoa. Aqui, ó. Aqui é tudo isso aqui é um cisto, gente, ó. Olha como é grande. Isso aqui é na mandíbula toda do paciente, certo? João, mas eu sei que o cisto ele pode alcançar grandes proporções. Então, se for o meu paciente, faça uma panorâmica dele e veja essa lesão, eu vou falar com certeza que é cisto. Você não pode, gente. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer um laudo histopatológico, tá bom? Todo mundo entendeu? Isso pode ser pegadinha em prova, tá bom? Vou passar. O que é que eu vejo no meu histopatológico? Gente, o histopatológico do cisto é o quê? Eu tenho um tecido epitelial. Esse tecido epitelial, ele vai percorrer toda a luz. O buraco, ó, gente, não sai daqui, pelo amor de Deus. Não falem buraco na frente da professora. É o centro da lesão. Vocês vão ver a luz. E percorrendo essa luz, vocês vão ver um tecido epitelial, tá bom? A gente observa que esse cisto, ele tem uma cápsula fibrosa percorrendo o meu tecido epitelial, que é o tecido conjuntivo denso. Eu tenho fibras colágenas, eu também tenho corpúsculos de Russell, assim como o meu granuloma. Eu tenho um fluido cístico dentro desse lúmen, né? Eu tenho um infiltrado crônico, principalmente células. Quais células inflamatórias fazem parte do inflamatório crônico? Aquelas 3, gente, que eu falei pra vocês decorarem. Qual é? O histolinfoplasmacitário. Que é o histiócito, linfócitos, Linfócitos, plasmócito. Agora eu também tenho o corpúsculo de Huston. Caso vocês leiam lá no laudo patológico. Corpúsculos de Huston está apenas em cisto periapical. Certo, gente? Não esqueçam disso. Apenas em cisto periapical, tá bom? Porque os corpúsculos de Huston
só acontece em tecido epitelial. E quem tem tecido epitelial? Cisto ou granuloma? Cisto. Exatamente. Tratamento. Se esse cisto for pequeno ou médio, eu consigo fazer através do tratamento endodôntico, limpando o canal e fazendo a remoção de toda a lesão. Porém, no caso dessa lesão aqui, gente, vocês acham que o tratamento endodôntico ele seria eficaz logo de primeira? Sim ou não? A resposta só é sim ou não. Vocês acham que o tratamento endodôntico numa lesão desse tamanho, de mais de 2 centímetros, seria 100% eficaz? Não. Não. Então a gente faz o que é chamado de marsupialização ou descompressão. Foi falado isso em aula? Foi sim. O que é, pelo amor de Deus, João Vitor, isso? Isso da imagem é a marsupialização. Você vai abrir a lesão, vai cortar a cápsula ali da lesão e epitélio, vai suturar e vai formar como se fosse um buraco na lesão. E esse buraco, ele vai fazer com que a lesão murche, certo? Ele vai fazer com que essa lesão murche. Quando essa lesão alcança proporções menores, certo? A gente consegue fazer o tratamento endodôntico e a biópsia bem direitinho. Eu também tenho a descompressão. O que é a descompressão? A descompressão é a mesma coisa da marsupialização, só que a gente coloca um dispositivo lá no buraco. Pode ser borracha de sugador, luva cirúrgica, um sugador, que fique lá e faça com que essa lesão murche. Qual o problema? Depende muito da higiene do paciente, né? E geralmente o paciente que não tem uma higiene boa, ele vai causar um processo inflamatório, porque eu tenho um acúmulo de biofilme. Deu pra entender? João, tu pode repetir porque minha internet tá péssima, tá direto falhando. Vou repetir sim. Ó, eu tenho a marsupialização e a descompressão. A marsupialização e descompressão, elas são feitas quando a lesão é muito grande. Então, eu faço esses mecanismos para que a lesão ela diminua de tamanho. Qual a diferença da marsupialização e da descompressão? É que a marsupialização eu suturo. Ó, eu suturo e faço um buraco, ó, na lesão. E com o tempo essa lesão ela vai diminuir e eu consigo fazer o tratamento endodôntico, certo? Já a descompressão eu coloco um dispositivo. Como assim, João, um dispositivo? Eu coloco algum artefato para que fique no buraco, como por exemplo uma borracha de sugador, uma luva cirúrgica, um pedaço de sugador. Então eu consigo fazer através desses dispositivos, certo? Deu pra entender? Show. Referência, gente. Capítulo 3 do Neville. Esse QR Code é para vocês baixarem um livro. Então, muito obrigada, foi ótimo. Certo? Gente, todo mundo entendeu? Sejam sinceros, tá bom? Eu quero facilitar a vida de vocês. Eu quero que vocês entendam a raiz do problema, certo? Eu quero que vocês vejam o paciente como algo mais que a lesão, certo?